noite, boa tarde, quem sabe bom dia para você que acompanha esse vídeo. Eu sou o pastor Marcos, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Tamoios. Estou aqui trazendo para a igreja, para aqueles que vão se deparar pela graça com esse vídeo, o nosso momento de oração, culto que normalmente se dá quinta-feira, mas porque por conta de problemas técnicos aqui em relação aos nossas mídias sociais, está sendo colocado na sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Nós começamos esse culto colocando uma canção que fala muito ao coração, na perspectiva de servo, um servo consciente. Eu quero nesse momento iniciar agradecendo a Deus por essa mensagem que ouvimos, cantada, que se inspira na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e que nos conduz ao entendimento da nossa missão como filho, mas acima de tudo como servo do Senhor. Quero colocar aqui os pedidos de oração que já chegaram até minhas mãos e peço a você que coloque tanto no chat quanto nos comentários, nas redes sociais da nossa igreja, o seu pedido de oração. Nós abrimos aqui a nossa agenda de oração com pedidos já colocados, mas ela não está fechada, pelo contrário, está aí disponível para que você possa pedir, agradecer e colocar diante do Senhor, usando esse instrumento que é a igreja dele, plantada ali no Centro Hípico, que reunida vai interceder pelo seu pedido. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, quero te louvar, te engrandecer, te agradecer, introduzir o meu coração em tua presença, introduzir as vidas que vão estar, ó Deus, tendo a oportunidade de participar desse culto atemporal, porque pode ser que venha acompanhar no momento da transmissão, pode ser que possa vir acompanhar posteriormente, mas que o Senhor que haja para além do tempo, que só possa tomar, ó Deus, essas vidas em suas mãos, trazendo aquilo que lhes é necessário. Sabemos pedir aquilo que nos convém, mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Quero colocar diante do Senhor o pedido dos pastores batistas da nossa associação, pelo pastor da Igreja Batista do Glicério, que eu não sei quem é que está lá agora nesse momento, mas que está sofrendo com a Covid-19. Entubado, com parada cardíaca, só o Senhor para reverter essa situação e esse quadro. É teu servo, o obreiro que o Senhor estabeleceu naquele lugar e no teu reino. Usa de misericórdia, usa do teu poder e faça a tua vontade. Abençoe, ó Deus, os membros da nossa igreja, aqueles que também se recuperam, aqueles que estão temerosos, aqueles que estão ansiosos, que estão adoecidos, não só do corpo, mas também da mente, que o Senhor fortaleça o seu espírito para que a promessa do Senhor se cumpra e corpo, alma e espírito estejam de igual forma fortes diante do Senhor na tua presença. Nos abençoe e nos conduza na compreensão da tua palavra, no significado do que é ser servo, no exemplo que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe em tudo. Louvado seja o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, normalmente nós nos reunimos nas quintas-feiras, mas por essa impossibilidade aí, uma dificuldade que eu tive aqui nas redes sociais, não consegui fazer ao vivo. Estou enviando esse vídeo agora sexta-feira, finalzinho da tarde, expectativa de logo mais à noite ele seja transmitido automaticamente para que a gente possa ter acesso e participar juntos, né? Volto a pedir a vocês a participação intensa no vídeo, colocando nos comentários ou no chat. Nós transmitimos pelo YouTube e pelo Facebook, e você pode colocar em qualquer que seja essas plataformas o seu pedido de oração, a interação com a igreja, e a gente vai também te pedir para que você deixe ali sua
a reação. Se você gostou, deixa o seu like, né? É muito importante para nós. É importante também que você que não é inscrito ou que não nos segue, né, que faça isso. Se for no YouTube, você clica lá no botãozinho vermelho de se inscrever. No Facebook você vai lá e nos siga, né, para que a gente possa continuar dividindo com você, né, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e servindo a você como igreja na forma que nos é possível. O texto que eu separei para hoje é um texto que nos impacta muito por conta do exemplo. A vida cristã, ela é marcada pelo exemplo. O exemplo daquele que é o Senhor da igreja. Aquele que nos conduz na sua vontade, nos seus termos. E isso tem sido para nós um grande desafio, né? Podermos vivenciar a vontade de Deus enquanto servos nessa terra, enquanto nos é permitido, também nos é requerido uma ação proativa como igreja, como o próprio Senhor Jesus. E o texto ele vai nos guiar ao entendimento a partir de Jesus, né? E Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um texto muito conhecido. Essa versão ela não ajudou muito. Eu estava estudando a partir de uma outra versão e eu quero dividir com você uma parte importante do texto, né, que vai nos orientar em relação à nossa postura enquanto servo, a nossa postura enquanto imitadores de Deus em Cristo Jesus, né, para que tudo aquilo que nós nos propomos fazer, nós façamos com esse parâmetro, né, esse parâmetro que vai nos guiar na verdade. E Jesus Cristo se autodenominou o Verbo de Deus, e da sua boca vem a verdade que nos liberta. O texto, vindo dessa forma para nós, nos inspira, nos conduz a uma transformação, ainda que ela seja paulatina. Ela não é imediata, não existe na vida do crente. Aliás, esse talvez seja um grande erro do evangelho moderno, imaginar que um passo à frente no altar vai transformar toda a nossa vivência como num passe de mágica. O apelo que historicamente chegou às igrejas através de Finney foi útil dentro do cenário, continua sendo útil na medida da razão e da submissão à palavra, mas também trouxe alguns prejuízos, né? O prejuízo de se pormenorizar o crescimento do nosso homem interior em detrimento do homem exterior, que é paulatino a nossa santificação, que em primeira instância vem da parte do Senhor, né, de uma forma notória, transformando aspectos visíveis, mas aquilo que é mais profundo requer um tempo de convivência, de amadurecimento, de conhecimento da palavra, de vivência na comunidade de fé, que nos vai proporcionar um crescimento real, e não um crescimento implantado ou plantado nos nossos corações. E aí alguns instrumentos não ajudam, né, na estrutura do culto. Nós
precisamos utilizá-lo com a sabedoria dos seus limites. E para algumas pessoas deixou-se transparecer que o ato de ir à frente e aceitar o convite do pastor, do pregador, aquele que apela para que você entregue sua vida para Jesus, é um ato transformador e cabal. E não, ele é transformador quando ele é feito pela unção do Espírito Santo. Ele é cabal também pela vontade soberana de Deus, que nós aprendemos na palavra, que aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la em Cristo Jesus. E se Deus começou essa obra na sua vida, ele vai terminar, porque é a promessa dele. E a gente entender que essa é a única esperança que nós temos, e ela deve vir como esperança de que nós estaremos sim no dia final diante do Senhor. Mas requer de nós também um exercício, uma prática, um compromisso. E o compromisso que começa por uma atitude de entrega, como é aquilo que está descrito no texto, né? O verso 5, em outra versão, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Uma das coisas que a gente tem ouvido com o passar do tempo é da experiência dita cristã, né? Daqueles que passam por essa experiência e vivenciam ela de uma forma superficial, em que agrega na sua existência um valor, né? Ganha uma valorização quando se agrega à sua vida, à sua existência, às suas práticas, as práticas cristãs, né? Aquela velha história de que, especialmente no final do último século, início desse novo século, pessoas de renome, artistas, começaram a frequentar as igrejas cristãs, se autodizendo convertidos e fazendo com que tivesse na sua vida um novo status. Então, em algum momento, ser cristão entrou na moda e se buscava um meio para isso, e o meio era, através daí, de se comprometer, indo à frente numa igreja e vivenciar um relacionamento que nem sempre se mantinha, né? Que era superficial, não só na questão do tempo, mas também na intensidade. E vivemos e vimos muitos notáveis, né, por assim dizer, tendo essa experiência e buscando para a sua vida esse relacionamento com a religião cristã e também com o Deus do cristianismo. E a gente entende, através dessa palavra e da forma como Jesus lidou com isso, com o fato de ter sido, ter percebido a sua importância dentro do reino e o seu papel, e como ele assimilou isso de uma forma a não se apegar a esses valores superficiais. Superficiais, se é que a gente pode dizer isso, porque ele é hoje aquele que nos rege nesse reino, que tinha a perfeita noção do que é esse reino. E não como nós vemos. Nós vemos um reino de uma forma superficial. E Jesus o via pleno, né? O via de uma forma em que pudesse identificar realmente a sua importância e os seus valores. E ele podia muito, pela sua autoridade, como Deus que era, se apegar a esses mínimos detalhes e se esquecer daquilo que era mais importante, abrir mão de cumprir a sua missão. Isso acontece muito hoje no meio cristão, no meio da religião cristã. Se apega muito à comunidade, se apega muito à forma, se apega muito ao prédio, se apega muito às etiquetas e rótulos, né? E se terceiriza, se
menospreza aquilo que tem mais valor, o fato de ser servo desse reino, e não de se servir nesse reino. E às vezes a gente se depara, né? Eu já me deparei em algumas situações com as pessoas que chegam se apresentando com uma carteirinha do reino de Deus. Jesus abriu mão de todas as suas credenciais. Ele preferiu se despir das suas credenciais para construir uma nova perspectiva do seu reino, a partir dele próprio, a partir de uma atitude que era condizente com a atitude humana, porque ele veio como homem, mas que apontava para uma perfeição divina em servir e não em ser servido. A religião imperante na época, o judaísmo que Jesus mesmo experimentou na carne, ele também esteve contaminado nesses aspectos. Os valores superficiais da religião judaica eram supervalorizados. E os valores mais intrínsecos, aqueles mais escondidos, menosprezados. Jesus condena a forma como os ricos apresentavam suas ofertas em detrimento das ofertas dos pobres. Quando alguns poderiam levar um boi cevado, né? O outro só tinha condição de levar uma pomba. E o aspecto visível, exterior da oferta, nunca foi alvo dos olhos de Deus, da vontade de Deus, mas sim o interior e o coração daquele que entregava a oferta. Jesus demonstra isso quando ele vem em carne, quando, como homem, ele abre mão, e o texto continua dizendo para nós, o exemplo da sua humilhação, quando antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E isso é muito bom a gente frisar, que Jesus, quando esteve entre nós, ele viveu intensamente como homem. Ele se deixou perceber como homem. E isso criava um grande alvoroço quando se percebia as coisas que Jesus produzia enquanto homem. Quem ouvia como na sua humanidade fazendo coisas para além do natural, que é comum ao homem. O homem está ligado às coisas naturais, né? E Jesus, como homem natural, fazia coisas sobrenaturais. E isso atraía não só a devoção, não só a fé, mas também a curiosidade das pessoas. Mas também aquilo que nós temos de pior, né? Aquilo que atraía os instintos, os desejos humanos. E a gente pode lembrar João Batista, né? Ao ver aquela multidão de gente entrando na fila para passar pelo batismo, e ele os repreende de uma forma veemente, perguntando quem havia lhes ensinado a tentar ludibriar, enganar aquele que percebe todas as coisas. Se você e eu tentarmos enganar o João Batista desse tempo, o profeta que Deus estabeleceu sobre sua vida, de forma alguma teremos sucesso em fazer o mesmo com o Deus de João Batista. As pessoas entravam na fila em busca de um batismo superficial, de um envolvimento visível. E Jesus nos ensina ir para um relacionamento mais profundo, que começa na humilhação. 3 palavras que esse texto aponta, que a gente precisa se apegar. São detalhes. A primeira palavra que eu queria destacar é humilhação. A forma como ele se esvaziou e nos convida a fazer o mesmo.
quando a pessoa se apega àquilo que é menos importante. É uma tentativa de se manter, né? De se autopromover, em algum momento de se exaltar. Eu não quero abrir mão da minha segurança. Nós nos sentimos apertados financeiramente, isso é uma realidade que alcança muito, especialmente nesse tempo, e a gente baqueado, a gente fica nervoso, ansioso, e começa a dar chute no cachorro, e fazer coisas que não são próprias, não são devidas, que ofendem a santidade de Deus, especialmente a falta de confiança nele. Mas é algo que nós precisamos vencer, identificando, buscar vencer, porque é natural no homem. A gente vivenciar isso e superar isso, primeiro passa pela humilhação, de entender que a força do nosso braço é limitada, que a gente não consegue ir muito longe sem o agir de Deus. E essa humilhação, ela é indispensável para uma vida cristã genuína. Indispensável. A autossuficiência, a consideração de que eu e você nos bastamos é um exercício que Jesus fugiu dele, ainda que em seus atributos estavam atributos divinos. O texto diz que ele, como Deus, ele abre mão dessa sua investidura. O seu sentimento é de que, mesmo subsistindo em forma de Deus, não valorize, supervalorizasse isso, ao contrário, ele se esvaziando e se tornando servo, homem natural. Meu irmão, minha irmã, o que nós temos visto, a começar de nós mesmos. Ontem eu tive um contato com o pastor Silvio, hoje de manhã não lembro. Ele me pediu uma ajuda e eu, com muita saudade, a gente tentou conversar um pouquinho aqui pelo WhatsApp. E eu usei, ele perguntou pela igreja. E aí, como é que está a igreja? E eu repeti uma frase que é dele, pelo menos eu ouvi através dele. Está indo bem, apesar do pastor que tem. É um exercício, né, que Paulo nos ensina de uma forma muito rica, né? Romanos capítulo 12, verso 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. A gente lembrar que a honra que nós temos de ser vaso nunca será maior do que a honra daquele que preenche o vaso. Jesus percebeu que era necessário na sua missão, e aí eu estou falando isso para mim e para você como alguém que tem uma missão diante de Deus. Ele percebeu que para concluir a sua missão ele precisava se esvaziar e se humilhar. Nós também precisamos. Segunda coisa, a segunda palavra que ela está incutida dentro desse pensamento é submissão. Nós, assim como Jesus, ele tinha a sua atribuição, ele é o Filho de Deus, ele divinamente autocriado, ele não necessitava da comunidade, da comunhão com os homens para se autossatisfazer, mas ele se esvaziando, ele colocou a sua missão principal em detrimento da sua submissão, que era vir como homem, morrer para que através da morte, do sangue derramado na cruz, nós fôssemos regenerados nele. Ele estava totalmente entregue a essa missão, ele estava submisso a esse propósito. E essa é a segunda palavra que eu encontro nas entrelinhas desse texto. Eu e você temos muitas vontades, eu e você temos muitas convicções,
mas o que de fato nós precisamos aprender a fazer é entender qual é a missão que nós temos que nos submeter. Aquilo que Deus de fato nos chamou para fazer. Que aí nós vamos abrir mão daquilo que nós entendemos ser a nossa missão e vamos nos submeter à vontade de Deus. Terceira e última palavra que eu queria dividir com vocês é uma que a gente repete muito, é uma palavra que ofende e que ao mesmo tempo busca resgatar a humilhação, a humildade da criatura diante do Criador. É uma palavra que nesse presente século ela cria muita celeuma, porque as pessoas não admitem a ideia de estar submisso à vontade de alguém, ainda que seja Deus. Tem um pensamento a respeito de Deus de que nós temos a plena liberdade diante dele, e a liberdade que nós temos diante dele nós encontramos em Cristo. Então ela tem o limite da vontade de Cristo, e servir a Cristo precisa ser dentro desse limite, e a esse limite a Bíblia chama de obediência. Então nós vemos uma crise de obediência no mundo. Agora mesmo estamos vivendo uma crise entre os poderes da República, por falta de entendimento dos limites de obediência. E isso causa vergonha, isso causa arrependimento, mas a palavra derramada às vezes não pode ser recolhida, né? A maioria das vezes, quase sempre, se não sempre. Uma vez saiu da boca, ela vai produzir os seus efeitos. E nós temos uma regra, nós temos a Bíblia, nós como brasileiros temos a Constituição, e nós deveríamos nos ater a obedecê-lo. Conversava hoje com um casal de clientes e explicando a respeito de procedimentos legais, trabalhistas. A gente vai percebendo o quanto eles assimilam as orientações de uma forma difícil, porque a legislação ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. Obedecer à lei nos custa muito mais do que nós gostaríamos que custasse. Mas o final da conversa foi bom, o entendimento de que a lei está para nos dar os limites para a obediência, tanto os limites mínimos quanto os máximos, que aí passam a ser os nossos direitos. E nós precisamos nos ater a isso também no que diz respeito à conduta cristã. Jesus nos chamou à obediência a Ele como Filho de Deus, como Senhor e Rei, nesse reino que estabelecido foi através do seu ato de amor, da sua doação incondicional, plena, e que foi baseada em humilhação, submissão e obediência. Que Deus possa nos conduzir para que os efeitos que Ele propõe serem alcançados através da igreja venha a partir desses valores, através de uma perfeita identificação do que é necessário fazermos para nos humilhar diante de Deus, para nos colocar submissos à sua vontade e obedecê-la, vivenciando assim o projeto perfeito de Deus para nossas vidas. E é assim que o texto termina: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus nos ensinou a nos humilhar, a nos submeter a Ele e permanecer obediente, para que o seu nome seja exaltado e para que todo aquele que se deparasse com esses padrões, altos padrões éticos e de submissão, de obediência
e de humilhação fosse convidado por essa mensagem a fazer o mesmo. Que Deus nos abençoe, nos conduza a vivenciar a plena vontade de Deus. Quero então assim me despedir, orando, pedindo para que Deus venha nos orientar como igreja, naquilo que pregamos, naquilo que promovemos através da nossa liturgia, daquilo que assimilamos para nós como servos, que deve produzir em nós essa humilhação e não uma vanglória, e não um apego sobremaneira prejudicial. Que você não perca a oportunidade de aprender com Jesus esses passos tão importantes para que a sua missão seja liberada plenamente na sua vida. Porque ninguém serve a Deus sem humilhação, submissão e obediência. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero te agradecer por essa palavra, por esse povo que o Senhor coloca diante dessa mídia, para que a sua palavra possa ser guia e referencial para nossas vidas. O Senhor abençoe a Primeira Igreja Batista em Tamoios, abençoe a vida e obra dessa igreja. Quero pedir pela vida do irmão Gustavo, que se apresenta como servo nesse tempo, para ser examinado pelo Senhor através do concílio, e o que o Senhor venha a promover no seu coração descanso, que ele possa entender que o teu Espírito é capaz, o único capaz de guiá-lo nesse processo de uma forma bem sucedida. Abençoe os irmãos. Quero te louvar pela vida da Marcela, que essa semana fez aniversário. Quero te louvar, meu Deus, porque cremos que o Senhor tem muitas bênçãos, além daquelas que o Senhor já tem proporcionado à tua serva. Que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos enfermos, aqueles que estão se recuperando, a irmã Genesi. Meu Deus, que o Senhor continue com sua mão de poder sobre a vida do irmão Jocélio, e que a gente possa, Pai, no Senhor, cada dia mais, ter essa confiança, vivendo o grande projeto do Senhor para nossas vidas. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Terminando aí, um videozinho de 37 minutos, 38, que a gente vai tentar subir agora, para que vocês tenham acesso aí por volta das 19h30, 20 horas, o tempo que levar para carregar esse vídeo, no perfil da igreja no Facebook, @PIBTamoios, ou no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Tamoios. Você tem acesso a esse material e tudo aquilo que nós temos produzido aqui enquanto igreja, nesse tempo, especialmente de pandemia, como começamos esse trabalho de divulgação pelas mídias sociais, com o apoio do YouTube e do Facebook nesse tempo. Deus te abençoe, um restante de semana cheio da presença e do poder do Senhor. Domingo nos encontramos mais uma vez, querendo o Senhor para a sua glória e honra. Em nome de Jesus, me despeço de vocês com alegria e até breve.